O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa DURGS no ar está chegando para te trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Fique ligado! Eu sou a jornalista Giliane Grefe e você confere agora os destaques do programa de hoje. Campanha da ADURGS esclarece pontos da reforma da Previdência para a carreira docente. A ADURGS Sindical realiza Assembleia Geral para definir ações contra a medida do governo que dificulta a contribuição dos associados. Na Semana da Mulher, o sindicato realiza mesa redonda sobre o papel da mulher na sociedade e na ciência. O Dia da Mulher na ADURGS este ano será no 13 de março, quarta-feira, às 14 horas, na sede do sindicato. Venha debater o papel da mulher na sociedade e na ciência, com 3 grandes pesquisadoras. Cláudia Bica, da UXPA, especialista em citopatologia e biossegurança. Daniela Pavani, diretora do Planetário da URGS. E Flávia Twardowski, diretora de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Osório. Participe! Te esperamos na Barão do Amazonas 1581. Entrada franca. ADURGS Sindical, em defesa da educação pública. O governo federal, em mais uma ofensiva contra os trabalhadores, publicou medida provisória no dia 1º de março, na tentativa de impedir os sindicatos a fazerem a luta contra a reforma da Previdência. A MP 873 proíbe a consignação das contribuições, o desconto em folha, exigindo que seja encaminhado para a casa do sindicalizado um boleto a ser pago no banco. Além disso, é preciso autorização expressa do associado para o envio do boleto. As primeiras medidas legais foram tomadas com o fim de tornar a MP sem efeito. O PROIFES Federação deverá impetrar ação direta de inconstitucionalidade no STF e, em cada estado, os sindicatos irão ingressar com ações jurídicas para garantir o livre exercício da atividade sindical e a liberdade de organização dos trabalhadores. A diretoria da ADURGS Sindical divulgou nota onde repudia esse ato do governo e chama os professores a participarem da Assembleia Geral, convocada para o dia 14 de março, na próxima quinta-feira, às 17 horas, na sede do sindicato, Rua Barão do Amazonas, 1581, no bairro Jardim Botânico. Na luta contra a reforma da Previdência, a ADURGS Sindical elaborou uma campanha onde mostra 7 motivos para dizer não à proposta do governo. As mudanças pretendidas são extremamente prejudiciais, especialmente para as professoras do ensino básico, os mais idosos e aqueles que estão próximos da aposentadoria, que terão que trabalhar muito mais para ter direito à integralidade. A proposta de emenda à Constituição, enviada ao Congresso Nacional no dia 20 de fevereiro, quer encerrar o ciclo de garantias de proteção social e estabelecer um modelo de capitalização individual que fracassou no Chile e levou milhares de idosos à miséria. Um dos principais problemas dessa reforma da Previdência, que quase ninguém está falando, é que o governo propõe, na emenda constitucional, a criação da nova Previdência através de lei complementar, ou seja, retira da Constituição os princípios norteadores gerais da Previdência Social. Isso é muito grave para o futuro, pois a partir de então, uma vez promulgada a emenda constitucional, o governo, com qualquer maioria simples no Congresso Nacional, vai poder mudar tudo, incluindo aí quanto que se paga, as alíquotas de benefício, quanto que se recebe, sobre o que se incide. Essa mudança é extremamente grave para o futuro e pode comprometer profundamente a previdência dos servidores públicos e também a previdência social dos trabalhadores da iniciativa privada. Não é aceitável, em hipótese alguma, que se remeta para a lei complementar ou para a lei ordinária a mudanças graves e sérias no futuro das pessoas.
pessoas. Por isso nós somos contra esse tipo de mudança, somos contra essa reforma da Previdência e achamos que nós todos temos que nos mobilizar para evitar que ela seja aprovada no Congresso Nacional. Previdência é garantia constitucional, isso vem desde a Constituição de 88. Nós não podemos aceitar uma desconstitucionalização da Previdência Social no Brasil. O diretor de Relações Sindicais da ADURGS e representante do Proifes Federação, Eduardo Rolim, também destaca que na proposta do governo, a FUNPRESP pode deixar de ser o único fundo de previdência complementar para o servidor público. É nos pequenos detalhes que se percebem os efetivos motivos que fazem com que a reforma tenha sido enviada. Um deles, que aparece de uma maneira bastante sucinta dentro do texto da emenda constitucional, é a possibilidade que o governo federal venha a ser patrocinador de planos de previdência complementar para entidades fechadas que não sejam públicas, para entidades abertas de previdência, ou seja, para bancos. Na realidade, um dos motivos centrais que está sendo proposto é a retirada da exclusividade que hoje existe de que a FUNPRESP seja o único fundo de previdência complementar para os servidores públicos que entraram no serviço após 2013. Essa mudança, a implantação da possibilidade do governo entregar a contrapartida patronal para bancos, para outras entidades que não têm controle, é algo extremamente grave, pois pode acabar com a existência e com a viabilidade da FUNPRESP para o futuro. Isso vai acabar, inclusive, com a proteção que os jovens professores têm a expectativa de um dia ter. Por isso, somos contra essa reforma, por isso, não aceitamos que se destrua o sistema público de previdência no Brasil. Para acompanhar todos os pontos da proposta de reforma da Previdência, acesse os vídeos que estão disponíveis em portaladverso.com.br. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta, você confere. A ADURGS promove mesa redonda para debater o papel da mulher na sociedade e na ciência. Já voltamos. A ADURGS Sindical convoca os professores filiados para a Assembleia Geral Extraordinária sobre Reforma da Previdência, no dia 14 de março, quinta-feira, às 17 horas, na sede do sindicato, Rua Barão do Amazonas, 1581. A Assembleia será transmitida ao vivo pelo YouTube da ADURGS. A atual conjuntura exige a presença de todos. Participe! ADURGS Sindical, em defesa da educação pública. Voltamos com o programa ADURGS no ar. O Dia Internacional da Mulher na ADURGS será relembrado na próxima quarta-feira, dia 13. As pesquisadoras Daniela Pavani, professora adjunta do Departamento de Astronomia do Instituto de Física e diretora do Planetário da URGS, Flávia Tvardovski, diretora de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Osório, e Cláudia Bica, professora associada da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, debaterão o papel da mulher na sociedade e na ciência. A mesa redonda ocorre no auditório do sindicato a partir das 14 horas e tem entrada franca. Na semana passada, atos em todo o país lembraram o Dia da Mulher. Em Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, evento organizado pela CUT do Rio Grande do Sul, debateu temas como feminicídio, violência contra as mulheres e direitos reprodutivos. No Brasil, somente nos 2 primeiros meses desse ano, foram registrados mais de 107 casos de violência e feminicídios. A coordenadora substituta do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da URGS, Estela Meneghel, estuda o assunto há quase 30 anos. Um dos estudos coordenados por ela analisou os assassinatos de mulheres em Porto Alegre e verificou que esse tipo de crime somava 70% dos casos. E, na maioria deles, a vítima já havia denunciado ou registrado ocorrência contra o agressor. Na realidade, o que a gente vê é que sociedades assim mais conservadoras e desiguais, desiguais tanto em termos de classe quanto em termos de gênero, de raça, as mulheres são penalizadas. Então, acontecem mais feminicídios. A lei, por si só, é importante que haja leis, mas que também sejam seguidas. Por exemplo, dos inquéritos policiais que a gente viu, muitos não tinham nem indiciado.
né? Muitos tinham indiciado, mas indiciado foragido. Então a gente sabe que a maioria dos crimes de gênero, crimes perpetrados contra as mulheres, né, desses femicídios, eles acabam não sendo, né, o agressor acaba não sendo punido. Assim, todos os itens, todos os quesitos da lei ainda não foram cumpridos. A própria questão das medidas protetivas, né, as medidas protetivas muitas vezes elas não são eficazes. Né? É importante que haja, tem que ter, mas tem que ter mais eficácia. A pesquisadora afirma que o Brasil e a América Latina estão entre os lugares com maior número de violência contra as mulheres. Apesar dos avanços das políticas públicas nessa área, ela destaca que para diminuir esse índice é preciso esforço de toda a sociedade e passa necessariamente por mudanças na educação. Passa, por exemplo, a educação igualitária de gênero. Nas nossas sociedades, as meninas são criadas para serem objetos sexuais, né? Para serem bonitas, para serem desejadas, para se sentirem lisonjeadas se alguém quer transar com elas. Isso não significa autonomia. As mulheres ganham menores salários, as mulheres, né, ainda se mantém a dupla jornada, o conservadorismo, o mito do amor romântico, vamos combinar, é algo que tá todo a ideologia, essa é aquilo que chamam de ideologia de gênero, é manter esses mitos vigentes, né? Uma mulher só vai ser realizada se ela casar, se ela achar o príncipe, entre aspas, está tudo ali, com outras roupagens, está tudo ali. Isso é ideologia de gênero. Sim, ideologia, no sentido que é algo que serve para manter, né, uma divisão hierárquica entre homens e mulheres. Isso está aí, está vigente e isso quer ser reforçado. Tem um índice de segurança de gênero, por exemplo. Se você olha o índice de segurança de gênero, você vai ver, por exemplo, na China é um país que tem um bom índice de segurança de gênero. As mulheres, né, mesmo todos os problemas que há na China, há muito respeito. Tu vê países como São Salvador, por exemplo, que passou por uma guerra civil, Honduras. A América Central está entre os países mais violentos em relação às mulheres, onde os índices de feminicídio são os maiores. O que tem? Tem conflito armado, tem milícia, tem guerra civil. Tá? Quem que é o butim disso aí? As mulheres. E isso é intencional. Isso é intencional. A divisão hierárquica da sociedade nas mulheres é intencional. Isso mantém as desigualdades. Isso mantém a exploração, né, absurda, os níveis de exploração absurdos que são feitos. A própria questão dos direitos sexuais e reprodutivos, né, que quer quebrar, significa que uma mulher é obrigada a ter uma gestação resultante de um estupro, de uma violência, ou que ela não deseja, e que ela depois vai ser encarregada da manutenção dessa criança em países onde ela ganha miseravelmente, onde não tem creches, né, e onde a gente se quer romper com a escola, uma escola precária, até com isso quer terminar. Né, e mantendo isso com os mecanismos ideológicos. Os mecanismos ideológicos eles servem para as pessoas aceitarem a subserviência, a servidão, a desigualdade, acharem que isso é que merecem. Quando eu trabalhava com os grupos, as oficinas, eu dizia para as estudantes, né, e os estudantes que nos acompanhavam, se a gente conseguir melhorar a vida de uma pessoa, vai valer a pena. As carreiras nas áreas de exatas ainda têm grande público masculino em seus cursos. Para atrair a presença feminina na exploração de pesquisa científica, a URGS, em parceria com o Instituto Federal, desenvolve o projeto chamado Meninas na Ciência. Além dos docentes irem até escolas da capital para realizarem oficinas de robótica e palestras sobre igualdade de gênero, o projeto também possibilita que alunas de ensino médio conheçam o ambiente universitário, através de visitas aos laboratórios de física, paleontologia e também ao planetário. A aluna Milena Borba foi uma das participantes do projeto na Escola Odila Gay da Fonseca. Lá em 2017, eu tinha muitas ideias na minha cabeça no início do curso. E assim, eu já tinha na minha cabeça fechado que eu ia ser arquiteta. Então eu tinha uma ideia totalmente diferente antes de entrar no curso. Já tinha vindo do ensino fundamental com as minhas ideias e tal. Mas eu descobri uma coisa, que ninguém pode ser aquilo que não conhece. A parte URGS, o Meninas na Ciência, ele foi uma das melhores experiências da minha vida justamente por causa disso. Porque ele me mostrou outras opções.
e eu descobri que eu sou apaixonada por paleontologia. Então, assim, eu jamais ia ter descoberto isso se alguém não tivesse me apresentado. Porque a sociedade atual, ela te dá pequenas opções. Aquelas profissões que todo mundo já conhece. Ou tu pode ser advogada, médica, enfermeira, professora. Para este ano, está prevista uma extensão do projeto, incluindo parcerias com outras universidades e escolas de fora da capital. A preocupação da coordenadora, professora Daniela Pavani, é com as restrições no orçamento destinado à educação e à ciência pelo governo federal. Para o projeto acontecer, a gente precisa de recursos. A gente já vem perdendo recursos, né? Até 2016, por exemplo, havia um edital do Ministério da Educação, um edital nacional que destinava recursos para a extensão no Brasil, né? Os projetos faziam uma concorrência interna em cada universidade, e as universidades então apresentavam os seus projetos ganhadores para disputar em nível nacional. O Meninas na Ciência, ele ganhou projeção nacional e a gente conseguiu se estruturar para as oficinas de robótica e para toda a parte de material, porque nós levamos todo o material para as escolas, nós doamos material para as escolas, quando nós fomos contemplados por esse edital do MEC, e que já não existe mais esse financiamento, né? E hoje a gente vê um corte de financiamento que atinge a universidade como um todo. Então, a Pró-Reitoria de Extensão perde verbas, a Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Pesquisa, né? Então, nós vivemos numa tensão de não saber se vamos conseguir implementar. Mesmo esse projeto que nós somos contemplados, nós não temos garantia de que realmente receberemos os recursos, né? Então, realmente é um início de ano muito tenso para todos, né, e para todas, porque há muita incerteza e parece que não, né, está muito claro nas falas, né, do governo federal uma mudança de visão do papel da universidade e do papel dessas questões sendo trabalhadas pela universidade. Apesar do aumento da presença feminina nas áreas das exatas, Daniela destaca que a grande maioria dos cargos de direção, como chefes de unidade e pesquisadores principais das bolsas de pesquisas, ainda são destinados aos homens. O que nós temos é o resultado de anos e séculos, né, de divisão de trabalho, de divisão de papéis sociais na família e fora dela, né, que resultam hoje em nós termos, embora a presença da mulher, né, como em torno de 50% da população brasileira, ou no caso do Brasil, né, nas universidades as mulheres correspondem a maioria nas matrículas, né, elas correspondem, já estão também crescendo a sua presença na pós-graduação. Mas quando nós vamos olhar essa distribuição das mulheres nesses cursos, né, e também a relação entre presença das mulheres e ocupação de espaços de poder, né, sejam eles acadêmicos, corporativos, né, nós vemos que a distribuição ela mostra que não existe uma equidade, né, e não existe uma oportunidade igual para as mulheres. Você vai olhar a área da saúde, por exemplo, medicina, psicologia, né, nutrição. Então, o maior número de pessoas que estão, né, dentro desses cursos são mulheres. Mas também, se nós vamos ver quem são os diretores de unidade, chefes de departamento, que são os pesquisadores principais das bolsas de pesquisa, nós vamos ver que são homens. Tá? Então, o que nós vemos hoje é que tem uma grande discussão colocada, né, da busca da equidade. Nós temos campanhas, temos ONU, Unesco, né, que vão chamando para a importância da diversidade na nossa sociedade, para que isso transforme a nossa sociedade, trazendo, né, um bem-estar social para a maior parte da população. Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e a edição foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgues no ar nas terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade, ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima!
O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.